Boa tarde! Esse é o Global News, o jornal que te atualiza das principais informações da semana. Confira os destaques de hoje. Toque de recolher em Iguaí deixa a população em pânico. Inspetora da PRF foi presa acusada de racismo. Poções recebe prêmio do MEC e fábrica de automóveis na Bahia pode gerar centenas de empregos. Tudo isso e muito mais você confere agora no Jornal Global News. Mulher vítima de agressão doméstica pede socorro em bilhete feito com papel higiênico, deixado em um banheiro de um bar. Um funcionário do estabelecimento achou a mensagem e chamou a polícia, que de pronto mandou uma equipe ao endereço deixado no bilhete. E lá estava a vítima, uma mulher de 34 anos em situação de cárcere privado, na cidade de Gaspar, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. A mulher aproveitou o momento em que foi a uma conveniência com o companheiro e no papel escreveu o endereço de onde estava sendo mantida em cárcere privado. O suspeito de 29 anos se recusou a abrir a porta e a polícia forçou a entrada e encontrou a vítima em estado de choque e com ferimentos no pescoço. Ela relatou que foi agredida 3 vezes até a presente data e que ele a obrigou a fazer sexo com ele sob ameaça de agressão. Informou ainda que ele gravou um vídeo íntimo sem o seu consentimento e fez ameaças em divulgar o conteúdo em grupos de WhatsApp e nas redes sociais caso ela tentasse ir embora, detalhou o relatório policial. Um caminhão carregado de água mineral tombou na BA-026, na localidade do Pé de Serra, município de Maracás, no sudoeste da Bahia. Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente provocou interdição parcial da pista enquanto equipes trabalhavam para remover o veículo e liberar o tráfego. O caminhão ficou completamente destruído, assim como toda a carga transportada. O motorista sofreu apenas ferimentos leves e recebeu atendimento no local mesmo pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU e foi encaminhado ao Hospital Prado Valadares, em Jequié. Ainda em Maracás e na mesma rodovia, uma carreta carregada de soja tombou após colidir com um carro na rodovia da BA-026, trecho que liga os municípios de Maracás e Planaltino, no sudoeste da Bahia. Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, não houve vítimas graves. O condutor do automóvel, um Fiat Strada, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Álvaro Bezerra, em Maracás, onde recebeu atendimento médico e foi liberado logo em seguida. O motorista da carreta, que saiu ileso, permaneceu no local aguardando a chegada do guincho para a remoção do veículo. Parte da carga de soja se espalhou pela pista. Um trabalhador rural, Flávio Ricardo do Espírito Santo, de 28 anos, foi atacado por uma onça pintada na noite de sábado em uma fazenda da região de Corumbá, no Pantanal do Sul. Ele estava a cavalo, mas mesmo assim sofreu mordidas e arranhaduras nas pernas, braços e cabeças. Socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado em um helicóptero do Exército para o hospital em Campo Grande. Segundo depoimentos de um colega que acompanhava a vítima em outro cavalo, o ataque aconteceu quando eles passaram perto de uma carcaça de um animal morto que provavelmente era consumida pela onça pintada. Flávio segue internado sem perigo de vida. Uma inspetora da Polícia Rodoviária Federal foi presa em flagrante na manhã deste domingo do dia 5, suspeita de cometer injúria racial contra um capitão da Polícia Militar, durante uma partida de futebol infantil em Feira de Santana, cidade a cerca de 100 quilômetros de Salvador. O caso aconteceu por volta das 10 horas da manhã, na quadra do SESI, no bairro Jardim Cruzeiro, durante a final de um torneio promovido por uma escola particular. A suspeita foi identificada como Michele Alencar, de 44 anos. Segundo a Polícia Civil, a inspetora foi autuada em flagrante pelo crime de injúria racial e segue à disposição da Justiça. Ela deverá passar por audiência de custódia nesta segunda-feira, dia 6. Em entrevista à TV Subaé, Michele apresentou uma versão diferente dos fatos. A inspetora afirmou que também acompanhava o jogo do filho e que por diversas vezes pediu para que o capitão se sentasse, alegando não conseguir assistir à partida. Ela admitiu ter se exaltado e utilizado palavras de baixo calão, mas nega ter feito ofensas de cunho racial. Uma ação da Polícia Civil e Militar prendeu na tarde do dia 6 um homem com extensa ficha criminal.
natural de Itabuna, de 31 anos, foi preso na zona rural de Poções, na região de Salinas, e em seu poder estava um carro VW Polo, com as características de identificação adulterada com fita isolante. O veículo com registro de furto-roubo no estado da Paraíba. Após a abordagem, os policiais foram até a residência onde ele estava hospedado e lá encontrou um revólver calibre 38, uma espingarda calibre 12 e munições. Segundo as investigações, o suspeito possui mais de uma dezena de passagens pela polícia registradas no sul da Bahia e já cumpriu pena no presídio de Itabuna. Ele segue detido e será encaminhado para o presídio de Vitória da Conquista. Em menos de 24 horas, em uma abordagem de rotina da Avenida JK, a equipe da Delegacia Territorial de Poções recuperou uma Fiat Strada ano 2021, furtada no estado de São Paulo. O veículo e o motorista estão à disposição da Justiça. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou que falou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na segunda-feira, dia 6, e disse que a ligação foi muito boa e que viajará para o Brasil em algum momento. Questionado se poderia visitar o país durante a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, que acontecerá em novembro em Belém do Pará, ele não deixou claro se virá para o evento. Abre aspas, nessa manhã eu fiz uma chamada telefônica muito boa com o presidente Lula do Brasil. Nós discutimos muitas coisas, mas a conversa focou principalmente na economia e no comércio entre os dois países. Nós teremos novas discussões e nos reuniremos em um futuro não muito distante, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Eu gostei da ligação. Nossos países irão muito bem juntos, fecha aspas, postou Trump. Poções recebeu um prêmio do MEC, Ministério da Educação, por seu destaque na educação em tempo integral. Durante os 2 dias, 7 e 8 de outubro, Poções se transformou no pulmão da educação em tempo integral e recebeu em sua sede autoridades e educadores de toda a região, com especialistas vindos de outros estados e da capital baiana, com cerca de 300 participantes. Evento realizado pela coordenação liderada pelo professor Rubinho, com apoio da Secretaria de Educação e da Prefeitura Municipal de Poções. O ETI, Ensino de Tempo Integral do Ministério de Educação, nasce com a missão de oferecer oportunidade de formação integral a crianças e jovens com jornada mínima de 35 horas semanais, garantindo aprendizagem, cultura, arte, esporte e cidadania. O Global News acompanhou de perto a jornada. Professor, como é que foi organizar esse evento? Oi, Inácio, bom dia. Nós estamos aqui em um grandioso evento. Aqui nós estamos com a Unicei, que é o núcleo intermunicipal da Microconquistense. Nós estamos reunidos aqui mais de 20 municípios aqui da nossa região, todos com um objetivo: construir debates, de construir sinalizadores para a política de educação integral. Aqui é o seguinte, Inácio, nós estamos aqui com um evento grande, por quê? Porque nós estamos com várias organizações ao mesmo tempo aqui. Nós estamos com as prefeituras, nós estamos aqui com o Comitê Baiano de Educação Integral, com o Centro de Referência da Educação Integral e com o Ministério da Educação aqui conosco. Então, qual é o nosso objetivo aqui? A gente formar um grupo para que a gente possa socializar os saberes e as experiências que nós temos. Não sei se vocês sabem, Inácio, recentemente o próprio Ministério da Educação, que esteve aqui conosco, considerou o município de Poções como uma das melhores políticas de educação integral da Bahia e também do Brasil inteiro. Então nós estamos aqui para mostrar como é que a gente construiu essa política, como foi que nós fizemos isso para os outros municípios, né? E também está ajudando os municípios. Então eu queria aqui, diante de vocês, agradecer aqui em primeiro momento a Prefeitura Municipal de Poções, na pessoa de Dona Nilda, da prefeita de João Bonfim e da nossa secretária Dirani, que permitiu que nós pudéssemos construir toda essa beleza que você está vendo aqui, para nós pudéssemos dar condição de receber bem os nossos visitantes que estão aqui. Quantos núcleos, quantos municípios participam desse núcleo? Pronto, Inácio, diretamente são 18 municípios. Então a gente tem 18 municípios aqui vizinhos, todos aqui na região de Poções, mas também, Inácio, nós estamos também com municípios convidados. Aqui nós estamos com município do norte da Bahia, município do Recôncavo Baiano, município do sul da Bahia. Então
Então, ao todo, ainda chega quase 30 municípios que está aqui representando nesse momento, amigo. É um movimento grande. Por quê? Porque Poções, ele passou a ser referência na Bahia todo como um município organizado que produz a educação integral. E a educação integral, você sabe como é que é. É permitir que os educandos tenham a condição de experimentar e vivenciar outras coisas que não é da escola tradicional, como, por exemplo, a questão das artes, da cultura, dos esportes, da educação ambiental. Então, isso é importante para a formação do ser humano como um todo. E a gente não faz de qualquer forma, a gente faz de forma organizada, de forma planejada, e a nossa educação integral tem dado frutos aqui muito nos últimos anos. Muito obrigado, Rubinho, criador do evento. Valeu, meu amigo, agradeço vocês todos por estar aqui e venham conosco, ver como é que está a educação integral aqui de Poções. Rosa, como é que foi receber a educação em tempo integral no teu município? Primeiramente, boa tarde, um prazer imenso estar participando deste encontro. Gostaria de saudar todos os municípios presentes, especificamente o município anfitrião, Poções, minha colega Dirani, todos os seus coordenadores e colaboradores. E o processo de educação integral em Caetanos foi um trabalho de várias mãos, está sendo um trabalho de várias mãos. Nós temos uma articuladora excelente, que é a Elaine Gonçalves, que está me acompanhando aqui hoje. E nós costumamos dizer que é fazer o básico bem feito. Então, se nós fazemos o básico bem feito, a educação integral, ela vai evoluir a cada dia. A implantação foi difícil? É como eu disse, todo processo de implantação requer algumas mudanças, né? Tivemos a adequação do currículo escolar, tivemos a adequação também da infraestrutura e também dos nossos profissionais. Hoje, nós estamos garantindo praticamente 40% de educação integral no município e nossa pretensão é que para o próximo ano, 2026, nós possamos conseguir integralizar toda a educação. O que significa esse centro? E me fala a sua estada aqui em Poções. O Centro de Referências em Educação Integral é uma iniciativa da Cidade Escola Aprendiz, em parceria com outras organizações da sociedade civil brasileiras, que busca promover a agenda da educação integral no país todo. A gente existe desde 2013, criando diferentes estratégias, metodologias, processos formativos, direto com secretarias de educação e com escolas da rede pública brasileira, no sentido de garantir que a educação integral seja uma política educacional de qualidade com equidade. A implantação desse sistema é muito difícil? Quais são as maiores dificuldades que vocês encontram? A educação integral é uma agenda histórica, né, no Brasil. Acho que vem sendo defendida por diferentes educadores e educadoras ao longo da trajetória da educação brasileira. Acho que mais recentemente a gente tem agora um processo de retomada das políticas públicas de educação integral e os municípios estão vivendo o desafio de poder implementar a ampliação da jornada na escola, ou seja, o tempo da criança, do adolescente, do jovem e dos bebês na escola, associado a uma perspectiva de atividades educativas que sejam diversificadas, diferenciadas, uma escola que está associada ao território, que se abre para a participação da comunidade e, ao mesmo tempo, reconhece as diferentes saberes, culturas, trajetórias e histórias presentes nesse território. Então, acho que é sempre desafiador para o Brasil implementar a educação integral nessa perspectiva, porque a gente vem de uma tradição mais de isolamento da escola pública, né? Então, a escola fica muito sozinha nesse processo e nessa tarefa de educar, sem poder estar melhor articulada e associada a outras políticas públicas, né? E que, a nosso ver, são fundamentais para que uma criança acesse, permaneça, aprenda e conclua sua trajetória na educação básica. Fábio, o que significa esse ensino e qual é a classe que ele atinge? Olá, saudações a todos e a todas e a todes. A educação integral é uma educação que considera que no currículo, as crianças, os jovens, os bebês, os adolescentes aprendem das mais diversas formas e nos mais diversos espaços territoriais. Não só na escola, mas também no território onde a escola está inserida. É uma educação que se propõe a considerar essa dimensão, essa multidimensão dos sujeitos e nas suas aprendizagens. E a expansão do tempo integral precisa ter significado, precisa ter sentido para esses estudantes
nas escolas e no seu território. Historicamente, no Brasil, a educação integral sempre foi ofertada para as escolas particulares, as escolas privadas, as escolas da elite, né? Então, a educação integral, a educação integral e em tempo integral nas escolas públicas é ofertada para aqueles e aquelas e aqueles que foram negligenciados historicamente, né? São os filhos dos trabalhadores, das trabalhadoras, daqueles que são corpos divergentes da hegemonia, enfim, é uma educação para todos, todas e todes. Vou conversar aqui com a professora Cláudia, que ela é do Comitê Territorial Baiano de Escola em Tempo Integral. Professora, me fala sobre esse comitê e o que é caro investir, quanto custa investir na educação integral nesse país? Bom dia, né? Um prazer enorme primeiro estar aqui em Poções fazendo esse diálogo com esse coletivo de secretários municipais de educação, professores. E falar do comitê é falar de um coletivo que se organiza desde 2011 de maneira muito assídua, estudando e discutindo a educação integral em tempo integral a nível de Bahia. É o Comitê Territorial Baiano de Educação Integral. Então, se fala muito que a educação integral é caro, que precisa de muitos recursos e, de fato, precisa. A educação pública, a educação de qualidade, ela precisa de investimento. E eu costumo dizer, não é caro. Caro custa o que se paga por essa ignorância, né? A produção da ignorância no Brasil, a produção de presídios, caro manter presídios, caro manter um arcabouço empresarial, um arcabouço político que mina o recurso da educação pública em detrimento dos direitos de meninos e meninas que poderiam se tornar sujeitos que vão avançar no conhecimento, na produção da ciência, na produção da tecnologia, na produção da vida digna, né? Então isso não é caro, isso é um investimento necessário. E aí sigo com o Brizola, quando o Brizola já dizia que caro é o que se paga a produção da ignorância nesse país. Eu acho que é por esse caminho e vale muito a pena investir na formação humana do sujeito, numa perspectiva de que dá a ele uma escola que amplia as oportunidades também no campo das artes, no campo do esporte, no campo das tecnologias e não apenas como meio de fazer reforço escolar. Então é muito cuidado para pensar nesse tema, muito cuidado para pensar nessa abordagem da educação integral, é consultar o nosso baiano, Anísio Teixeira, baiano de Caetité, que é quem primeiro nos inspirou. E daí ouvi muito o que diz a professora Jaqueline Moll e tantos outros educadores que defendem a educação como um direito humano e inalienável. Bom, falei aqui com a professora que emocionou um público aqui em Poções. Professora, muitíssimo obrigado. De nada, eu estou aqui sempre, como diz Paulo Freire, né? A educação ela precisa ter disponibilidade, quem está na educação, e acho que é isso que a gente procura ter, disponibilidade para pensar, para contribuir, porque a escola talvez seja a única porta que esses meninos e meninas têm para seguir a vida digna. Tem banheiros aqui mais. Bom, vou conversar com o Dirani Porto Fagundes, secretário de Educação de Poções. Dirani, esse evento bonito, o que está acontecendo em Poções e por quê? Para a gente é uma alegria muito grande, viu, Inácio? De estar vivendo esse momento da educação integral na nossa cidade. Receber o MEC, né, o Ministério da Educação, em Poções, para a gente é uma honra, né? Porque eles vieram de perto observar, né, como é a nossa experiência. Eu não sei se vocês têm conhecimento, recentemente o MEC reconheceu que a nossa pedagogia, né, a nossa prática pedagógica da educação integral como experiência que deve ser levada para os 4 cantos aí do país. Então, para a gente é muito satisfatório saber que a nossa prática pedagógica da educação integral é reconhecida pelo MEC. E eles vieram de perto, né? Ver de perto essa experiência nossa. Então, nós temos hoje representantes de Brasília, representantes de Salvador, de São Paulo, toda a rede da educação integral veio conhecer de perto a nossa experiência pedagógica. Então, a gente também tem aqui mais de 300 pessoas participando, inclusive cidades circunvizinhas, né, municípios, vários secretários de educação também veio prestigiar esse momento tão importante da nossa educação de Poções.
Dizer também que durante esses 2 dias teremos muitas atividades, palestras sobre financiamento da educação integral, palestras sobre experiências exitosas, né, da educação integral. Então, está muito bom, muito participativo, né, os municípios circunvizinhos participando conosco. Então, para a gente é uma honra hoje. Eu considero hoje que esse momento que estamos vivendo com a presença do MEC aqui na cidade de Poções como um marco histórico para a nossa educação. Muito obrigado, Irani. Eu que agradeço e eu não posso deixar de mencionar aos meus gestores, né, a nossa prefeita Nilda Magalhães, o nosso vice-prefeito João Bonfim, por todo o apoio, né, de estar também contribuindo, né, para que a educação do nosso município, né, evolua muito mais. Vamos aos comerciais. Agora vamos falar de um bebê que nasceu pesando 6,5 kg. Criminosos dispararam mais de 70 tiros de fuzis e pistola contra um homem na cidade de Iguaí, no sudoeste baiano. Trata-se de uma execução bárbara e cruel. Criminosos chegaram em uma caminhonete no bairro Arnulfo Órfão, localizado, conhecido como Corante. A vítima é Igor Nunes Gonzaga, de 30 anos, que depois de ser alvejado em frente à sua esposa dezenas de vezes, ainda foi atropelado quando os criminosos passaram com a caminhonete por cima de seu corpo. Depois do derrame de sangue pelas ruas do bairro, os suspeitos fugiram sem deixar pistas e a polícia segue nas investigações. O silêncio predomina do bairro e ninguém fala sobre o caso com medo de represália. Esse fato reabre o debate e provoca medidas sobre a violência em cidades do interior do estado. A polícia investiga as motivações da morte de Alessandro dos Santos Ferreira, apelidado de Paulista, de 33 anos. Alessandro foi assassinado no bairro Joaquim Mascarenhas, a caminho do residencial Vista Bela, na cidade de Poções. Segundo testemunhas, a vítima estava em uma motocicleta com destino à sua casa no residencial, quando foi cercado e alvejado com vários tiros disparados por 2 homens que também estavam em uma moto e que saiu em disparada e segue sendo procurados pela polícia. Daniel Noboa, presidente do Equador, foi alvo de um atentado nesta terça-feira, dia 7, segundo o governo. A ministra da Energia, Inês Maria Manzano, afirmou que ele não se feriu e classificou o ataque como uma tentativa de assassinato. O atentado aconteceu quando o carro de Noboa chegava a um evento na província de Canar, uma região central do país. De acordo com Manzano, o ataque foi promovido por uma multidão de cerca de 500 pessoas. A ministra disse ainda que o carro em que estava o presidente ficou com marcas de bala, indicando que o veículo foi alvejado. O grupo também atirou pedras e pelo menos 5 pessoas foram presas. Os protestos acontecem por conta do presidente ter cortado o subsídio e o valor do galão de 4,5 litros do diesel e ter subido de R$ 9,60 para R$ 15 na cotação atual. Alderico, um bebê de 6,5 quilos, nascido em 6 de outubro de 2025, quebrou o recorde oficial do maior bebê brasileiro. O fato aconteceu em Colatina, no Espírito Santo, e segundo o relato da mãe, o parto foi normal e ele teve o ombro deslocado na hora do nascimento e ficou 5 minutos sem respirar. A mãe teve hemorragia e levou 55 pontos. A violência está por todos os cantos e os agressores também. Na rua Dr. César, em Santana, zona norte de São Paulo, um rapaz de 20 anos atacou um homem de 62 anos. Segundo a Polícia Militar, o caso ocorreu em plena luz do dia, quando a vítima caminhava tranquilamente pela rua. O agressor, sem camisa, passou pelo local, retornou alguns segundos depois e o atacou sem motivo aparente. A vítima caiu e sofreu fraturas no braço esquerdo. Socorridos por um homem e outras pessoas do comércio local, foi levado para o pronto-socorro de Santana. Já o agressor foi contido pela população até a chegada da polícia, que o prendeu em flagrante. Tudo registrado por câmeras de segurança. Morreu em Salvador o artista plástico César Romero, crítico de arte, fotógrafo e médico. O artista morreu engasgado com alimentos. Em nota, a Polícia Civil informou que vizinhos relataram que o artista plástico estava sendo alimentado por uma cuidadora quando se engasgou com a comida.
Uma equipe de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi acionado e tentou reanimá-lo, mas não conseguiu. Nascido em Feira de Santana, começou sua carreira de pintor em 1967, pintando a cultura popular nordestina. Momentos de terror e tensão tomam conta da cidade de Iguaí, no sudoeste baiano, na quarta-feira, dia 8. De acordo com informações apuradas, homens fortemente armados sequestraram 3 pessoas, entre eles um parente de um ex-vereador do município. O clima é de medo na região, com moradores assustados diante da violência dos casos. Segundo fontes locais, 2 dos sequestrados foram encontrados mortos, Mirela Oliveira Moreira, de 19 anos, e Gustavo de Jesus Gonçalves, de 16, conhecido como GG, o que intensificou ainda mais o pânico entre a população. Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil estão mobilizadas na busca pelos criminosos. Na operação, uma casa do bairro Tranquedo Neves, em Bicuí, a polícia foi recebida a tiros. Em um confronto, um homem foi morto. 2 fuzis, uma pistola, munição e drogas foram apreendidas. Pessoas foram presas, 3 delas por dar apoio logístico aos criminosos. As investigações seguem em andamento em busca de mais suspeitos. Vamos ao intervalo comercial. Voltamos! Parte do restaurante Jamile, na rua 13 de maio, 647, no bairro Bela Vista, região central de São Paulo, desabou por volta das 12 horas de uma quarta-feira, dia 8. Uma mulher morreu após ficar presa sob os escombros e ter uma parada cardiorrespiratória. O cardápio do local é assinado pelo chefe Henrique Fogaça, que postou uma nota dizendo que ele não é proprietário do estabelecimento e que só assina o cardápio. Ao menos 6 pessoas ficaram sob os escombros do restaurante, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública. 5 delas foram retiradas com ferimentos e uma com óbito no local. A primeira fábrica de veículos elétricos e híbridos do Brasil foi lançada na última quinta-feira, dia 9, em Camaçari, na região metropolitana de Salvador. O investimento da montadora chinesa BYD do complexo é de 5,5 bilhões de reais. A inauguração do espaço contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Gerardo Alckmin, e do ministro da Casa Civil, Rui Costa. A mega estrutura ocupa 4,6 milhões de metros quadrados, o equivalente a 647 campos de futebol. A expectativa é de geração de milhares de empregos diretos e indiretos, somente na fábrica de até 20 mil pessoas. A polícia do Rio de Janeiro sufocou o Comando Vermelho em 15 comunidades cariocas e pelo menos 6 pessoas foram mortas na operação. As mortes aconteceram na Zona Norte, nos bairros do Irajá, Morro do Juramento e Vicente de Carvalho, em ação da 41ª BPM. O objetivo é desarticular a estrutura financeira, logística e operacional da organização criminosa, além de prender traficantes que atuam na região. Abre aspas, desde abril, 98 criminosos foram capturados e outros 10 foram neutralizados em confronto, fecha aspas, informou a Polícia Civil. Na operação, Igor Freitas de Andrade, o Matuê, apontado como chefe do tráfico de Gardenia Azul e da Chacrinha, ele e os 2 seguranças foram mortos ao reagir a tiros ao cerco da Polícia Civil. No sábado, dia 11, o SAC estará promovendo uma ação de atendimento exclusivo para crianças e adolescentes de até 17 anos. O serviço oferecido é somente a nova Carteira de Identidade Nacional. Assim, a ação do projeto Pequeno Cidadão aconteceu em 50 unidades da rede, incluindo as cidades de Guanabi, Brumado, Caetité e Bom Jesus da Lapa, no oeste da Bahia. O atendimento foi feito por meio de agendamento prévio pelo Call Center 71 4020 5353, ligação de celular, ou 0800 071 5353, ligação de fixo. Segundo a gestão, o projeto pretende dar cidadania àquelas crianças cujos pais trabalham e não têm condições de chegar cedo ao posto. Maura, responsável pelo projeto, salientou que a proposta, além de oferecer maior acessibilidade quanto ao horário, também garante um ambiente lúdico e preparado para o público infantil, com lanches, brincadeiras e um ambiente atrativo para as crianças. A primeira via da SIM é gratuita e terá o cadastro da pessoa física, o CPF, como número único de identificação.
Para fazer o documento é necessário apresentar a certidão de nascimento original. O documento permite incluir também condições de saúde, como o transtorno do espectro autista e deficiências auditivas, visuais, físicas e intelectuais, e até informações como tipo sanguíneo, fator RH e a opção por ser doador de órgãos. A Lei de número 1770, do dia 29 de nove de 2025, publicada no Diário Oficial do município de Guanambi, instituiu oficialmente o Dia Municipal de Prevenção às Drogas na cidade. A data será comemorada anualmente no dia 13 de fevereiro, com o objetivo de conscientizar e prevenir a problemática do uso de drogas e promover ações que busquem a recuperação de dependentes químicos, além de fomentar as discussões sobre políticas públicas de prevenção e tratamento da dependência química, incentivar a participação da sociedade civil nas ações de prevenção e recuperação e realizar eventos, palestras e atividades lúdicas que abordem a importância da saúde mental e a prevenção do uso de substâncias psicoativas. O poder público municipal deverá organizar e promover iniciativas que visem a celebração do Dia Municipal de Prevenção às Drogas em parceria com escolas, instituições de saúde, ONGs e outros setores da sociedade. Em Vitória da Conquista, a prefeita Sheila Lemos concedeu uma entrevista ao programa Sudoeste Agora e detalhou os avanços de sua gestão e os grandes desafios que tem encontrado. Segundo a prefeita, o êxito de seu projeto político se deu quando venceu no primeiro turno, com 60% dos votos válidos. Foi a primeira vez que se ganha uma eleição no primeiro turno depois do advento do segundo turno no município. O governo municipal executou um programa de obras com financiamento de 160 milhões de reais junto à Caixa Econômica Federal através do Acelera Conquista. Ela enfatiza a prioridade da drenagem para evitar enchentes, afirmando que, abre aspas, nós precisamos pensar também na drenagem, o que nós fizemos no Panorama, nos Bateias, no Cidade Modelo, para depois colocar pavimentação, fecha aspas. Sobre novos investimentos, a mesma criou um novo empréstimo nacional com projeto de lei já pronto para o envio da Câmara Municipal de Vitória da Conquista. A área da saúde é vista pela prefeita como um problema nacional, de financiamento e regulação. Todas as cidades estão com problemas de saúde, no atendimento à saúde da população. O Hospital Isaú Matos, que recebe partos de alta complexidade até do norte de Minas, explicando que o valor liberado pelo governo Jerônimo, após diálogo, impediu que o Isaú Matos fechasse. Na educação, a prefeita celebrou a entrega da escola de número 95, a escola reformada em Vitória da Conquista, e destacou o fim das escolas multisseriadas. Finalizando, ela esclareceu a complexidade das alterações de linha do transporte público, dizendo que o transporte público não é nada simples. A operação policial realizada na quinta-feira, dia 9, resultou em apreensões de 19 máquinas de caça-níqueis, uma máquina de apostas e um celular em diferentes pontos da cidade de Jequié. A ação conduzida pela Polícia Civil da Bahia, por meio da 11ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes de Jequié, teve início com o cumprimento de um mandato de busca e apreensão relacionado à investigação de tráfico de drogas. Durante a operação, as equipes localizaram as máquinas de jogos de azar em um dos endereços investigados. Com base nas informações coletadas, os policiais identificaram outros 2 suspeitos, incluindo um cassino clandestino no centro da cidade. As ações ocorreram nos bairros Joaquim Romão, Jequiézinho e Centro. A Polícia Civil segue investigando para desmantelar completamente as atividades ilegais na região. O primeiro dia de atendimento da Feira de Saúde Outubro Rosa da Fundação José Silveira e Santa Casa de Jequié aconteceu na quinta-feira, dia 9, superando as expectativas de público, em especial de mulheres em busca de consultas e exames gratuitos desenvolvidos durante a ação de saúde. A feira desse mês tem ênfase voltada para a prevenção do câncer de mama. Para obter o atendimento, é necessário apresentar a fotografia, documento de identidade, atestado de residência e cartão do SUS. Para os exames de ultrassonografia e raio-x, é exigida a apresentação da requisição médica. Esta notícia é um alerta. Uma nova modalidade de golpe está sendo utilizada a partir da clonagem de voz por inteligência artificial, que tem assustado a população e mobilizado as autoridades de segurança públicas brasileiras.
Segundo informações preliminares, criminosos estariam captando trechos das falas das vítimas durante ligações telefônicas e usando ferramentas de IA para simular suas vozes em fraudes contra familiares e amigos. Os golpes que estão acontecendo em São Paulo e no Rio de Janeiro. No estado paulista, segundo informações da Polícia Civil, os criminosos usam chamadas mudas, em que o telefone toca, mas ninguém fala, para gravar alguns segundos da voz da vítima, no momento em que ela atende. As investigações indicam que poucas palavras são suficientes para simular a fala. Já no Rio de Janeiro, os criminosos estariam fazendo ligações telefônicas, muitas das vezes se passando por representantes de órgãos públicos e conduzindo a conversa com perguntas rápidas e simples com o objetivo de gravar trecho da voz da vítima. Nos dois casos, com a obtenção do material voz, eles estariam utilizando ferramentas de inteligência artificial para montar áudios falsos que imitam com alta fidelidade a pessoa gravada para aplicar outros golpes. O Jornal Global News fica por aqui. Tenha uma boa semana para você e sua família. Tchau!